Então, atendendo aos pedidos aí, né, os amigos lá do sul que provavelmente estão mexendo aí nos seus sistemas, né, e vão se preparar aí para geadas, né? Embora a gente tenha começado agora recentemente o nosso verão, mas lá no sul a gente sabe que sempre tá frio lá, né? Então o amigo Anderson Viana e o Everson Esperoto mandaram questões, perguntas a respeito do meu sistema de aquecimento, né? Como a ligação elétrica, né? O esquema elétrico. Então eu vou aproveitar esse materialzinho aqui para poder estar repassando, explicando como foi feita essa ligação, como é feita de fato, a parte de ligação elétrica, de segurança e tudo mais. Me acompanhe aí. O material foi eu mesmo quem fiz, embora tenha utilizado algum material da internet para poder é, mostrar melhor aqui, né? Ter uma melhor didática. Nós temos a resistência de aquecedor de piscina, o relé de estado sólido, o controlador de processos, né? O nosso sensor de temperatura e a nossa chave de boia, que é usada na redundância de segurança. A resistência elétrica é encontrada em várias potências, mas neste caso a gente vai usar uma de 6 kW. A rosca dela, né, da flange, é de 2 polegadas e meia, que cabe naquela flange de 60 milímetros de tubulação, né, aquela soldável. A ligação será monofásica em 220 e a corrente será de aproximadamente 27 A, conforme cálculo da lei de Ohm, né? 6 kW dividido por 220 volts. É o relé de estado sólido. Quando acionado pelo controlador de processo, que envia um sinal entre 5 a 32 volts nos bornes 3 e 4, positivo e negativo, ativa a alimentação elétrica da resistência, permitindo a corrente entre os bornes 1 e 2. A corrente nominal deste equipamento deve ser superior à corrente da resistência elétrica, neste caso é de 40 amperes. Este componente normalmente apresenta aquecimento considerável e precisa de um dissipador de calor. Compre como acessório, né? Um dissipador de calor em alumínio. Quando você procura aqui para comprar, você também pode estar pesquisando sobre o dissipador, que é utilizado com pasta térmica na parte posterior do nosso relé aqui. Controlador de processos. É um equipamento computacional que processa a entrada e saída para controlar um processo, neste caso a nossa temperatura. Lê as informações do sensor de temperatura e aciona o aquecimento através, isso quando necessário, né, através do relé de estado sólido. Quando ele percebe que a temperatura está abaixo da temperatura desejada, ele aciona o sensor termopar. Fica em contato com o fluido do processo, neste caso a água do nosso sistema aquapônico. Trabalha com a resistividade elétrica e transmite por variação ôhmica. Neste caso, usaremos de 2 fios, positivo e negativo. A chave de boia será instalada junto à resistência a alguns centímetros nível acima, de forma a garantir que a resistência seja coberta pela água e só assim possa ser alimentada. Sua ligação é em série no circuito de sinal entre o controlador e o relé de estado sólido, né? Ela interrompe a chegada do sinal, mesmo que o controlador perceba que precisa de aquecer, porém se o nível da água não estiver acima da resistência, né, o local onde a gente vai instalar essa chave de boia, ele não permite o acionamento do relé de estado sólido. Então o esquema elétrico aqui, né? Muito simples, eu utilizei aqui uma rede fase neutro, né? É, muito embora aqui no Rio de Janeiro a gente precise de 2 fases para poder conseguir os 220 volts, né? A tensão que eu escolhi por ser maior tensão causa menor corrente, então com isso a gente pode economizar na bitola dos cabos. Cada estado aí, né, você vai ligar conforme a sua configuração da concessionária, né? Tem estados que fase e neutro já é 220. Então a primeira fase aqui já vai direto no borne 1 do relé de estado sólido. A saída dela pelo borne 2 já vai direto no borne da resistência. Essa resistência, através do segundo borne, já pega a outra fase ou o neutro, aqui em azul, né? Aqui esse círculo vermelho está simbolizando o nosso tanque, que no meu caso aqui é o SAMP. Esse meu sistema de aquecimento fica dentro do SAMP.
Então, junto aqui ao sensor de temperatura e a resistência, a gente tem a chave de boia também. Essa chave de boia é instalada acima, né? Nível acima da nossa resistência. Então, o sensor é ligado ao nosso controlador de temperatura, que a gente pode ver aqui nesse quadrado com o display. O display verde significa a leitura de temperatura atual, né? Conforme está lá no campo. E o vermelho é a temperatura que a gente deseja. Isso aí tudo vem no manual, né? Quando você adquirir esse equipamento. Então a saída aqui embaixo, SSR, que é nosso relé de estado sólido, né? Vai direto ao relé, positivo e negativo, porém no meio aqui a gente tem a nossa chave de boia, que é justamente o que vai impedir a atuação desse relé caso o nível da água esteja inferior, não esteja cobrindo a nossa resistência. Então acredito que esse diagrama aqui possa explicar, né? Elucidar bem claramente aí como é feita a ligação, a alimentação do nosso sistema de aquecimento, né? Nesse são dos bornes, né? Desse nosso controlador de temperatura. Bornes 1 e 2 é a saída que vai para o nosso relé de estado sólido, né? Quando há necessidade, sai desses dois bornes uma tensãozinha de 5 a 32 volts para acionar o nosso relé. O 3 e 4 aqui não utiliza, mas pode ser ligado com um contato seco aqui, né? Que a gente chama, para poder acionar uma sirene, alguma coisa para alarmar, né? Um tipo de alarme. 5 e 6, conforme o modelo do seu controlador, que pode ser entre 85 a 265 volts em corrente alternada ou de 10 a 30 volts em corrente contínua, né? O seu modelo vai estar marcando aí qual que é a devida alimentação dele, né? No meu caso aqui, como foi possível ver no diagrama anterior, ele é de 85 a 265, aí então a gente pode ligar o 127 ou 220 volts direto, sem precisar de fonte de alimentação, né? Bornes 7, 8, 9 e 10 são onde a gente pode ligar o nosso sensor, né? No caso aqui, ó, há 3 fios, pode ser o PT100, né? O PT100 ele tem 3 fios, não é o nosso caso. O nosso caso é esse aqui do 8 e 9, que é o termopar. O termopar ele é ligado apenas no positivo e negativo. Então, são os bornes 8 e 9. Bornes 9 e 10 aqui é um outro tipo de transmissor de temperatura, né? Que é por miliampere em corrente. É de 4 a miliampere, que é a sua leitura, né? Por que de 4 a 20? Porque tudo inferior a 4 miliampere é entendido como ruptura de cabo, com alguma avaria no circuito. 11 e 12 aqui não utiliza, que é no caso uma retransmissão. A gente não utiliza esse tipo de ligação. Então é isso, pessoal. Acredito que deu para sanar as dúvidas aí. Caso não tenha conseguido ainda, pode deixar nos comentários aí, né? E a gente vai estar respondendo assim que possível, tá? Um forte abraço do Oz, da Aquaponia Psicose.